Graça e paz, Deus abençoe você e Deus abençoe também a sua família. Eu tenho feito uma proposta no meu coração e essa proposta eu cheguei inclusive a ventilar em algumas igrejas em que eu fui ministrar a palavra de Deus, avisando os irmãos, distribuindo inclusive um material impresso, de que nós iríamos começar uma série de vídeos cujo tema seria a pornografia e as paixões sexuais. Gente, vamos direto ao ponto. Vocês hão de concordar comigo que este tema, pornografia, paixões sexuais, ele é pouco falado nas igrejas, ele é pouco ventilado nos estudos bíblicos, ele é pouco propagado e disseminado através, inclusive, de material impresso. Há uma carência grande de que a igreja, os crentes, o meio cristão, eles tenham mais instrução neste lado, porque justamente este lado, não é, tem destruído o diabo através das paixões sexuais, da pornografia, tem destruído ministérios, tem destruído famílias, tem acabado com a vida particular, pessoal, individual de muitas pessoas, até sinceras, mas que não conseguem mais vencer o vício da pornografia e das paixões sexuais. Eu, que vos falo, também já fui vítima dessas paixões sexuais, já fui vítima, não é, daquilo que a janela da alma, que são os olhos e os ouvidos, eles trouxeram para minha cabeça, mas graças ao bom Deus, não é, o Senhor me libertou. E, irmãos, vamos ser sinceros, há muitas pessoas que estão hoje pregando, que estão ministrando, que estão ensinando, que estão inclusive orientando pessoas no aconselhamento, mas que são escravas dos vícios sexuais. Na minha juventude foi difícil, mas o Senhor me ajudou, o Senhor me abençoou, e até hoje ainda somos tentados, mas graças a Deus estamos cobertos com uma blindagem especial, porque nós pegamos a receita certa da palavra de Deus. Então a minha proposta é justamente auxiliar, ajudar aqueles que estão hoje vivendo as paixões sexuais que são fora daquilo que propõe a palavra de Deus. E gente, vamos ser sinceros, se nós, né, deixa eu arrumar aqui um pouquinho mais, centralizar um pouquinho mais, aí sim, agora sim, né? Vamos lá, então se nós hoje ouvirmos as vozes que se levantam hoje em nossa sociedade, nós vamos acabar crendo que o passaporte para a felicidade humana é justamente a permissividade sexual. Para muitas pessoas, o princípio moral que rege a vida delas é daquela premissa que diz assim: se dá prazer, faça. E eu já vi, não é, adesivos em vidro de carro com esta frase: se dá prazer, faça. E milhões de indivíduos estão sendo levados por essa ilusória onda da busca do prazer. Ligações sexuais passageiras, pornografia, e a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Aí entra também as drogas. Então acredita-se, não é, que essas coisas, não é, e com as suas fascinantes promessas, vão tornar o ser humano mais saudável e mais feliz. Mas será que é assim? É isso que você tem observado? Gente, nós aprendemos que Deus ele estabeleceu leis físicas, como a da gravidade, por exemplo. Mas esse mesmo Deus que ele estabeleceu leis físicas, ele também criou leis espirituais. Quando nós violamos uma dessas leis, nós sofremos as consequências dessa violação que são inerentes a elas. Ou seja, nós também aprendemos pela palavra de Deus que tudo aquilo que a gente semear, é isso que nós vamos colher. Aliás, nós sempre estamos colhendo mais do que semeamos. E a gente muitas vezes, ou na maioria das vezes, não esteja consciente disso de imediato, né? Até porque a colheita vai se dar bem mais tarde, mas a colheita é infalível. O fato é que nossas paixões não dão ouvido a nenhum tipo de argumentação. Elas gritam dentro de nós, não é? Exigindo satisfação, seja qual for o preço a pagar. E tem muita gente pagando um preço altíssimo. Então vocês vão perceber, gente, que ao longo desses vídeos aí, nós vamos inclusive, eu vou conversar com algumas pessoas, não é? Para poder, através da experiência delas, trazer alguma coisa para vocês. Mas uma das coisas que a gente mais ouve aí
É alguém dizendo assim, olha, eu sei que eu não consigo fazer isso, mas só que eu não consigo, não é, me livrar, eu não consigo me libertar. Então, o que a gente vai fazer? Não é? Vamos permitir que, de fato, as paixões sexuais dominem a nossa vida? Não podemos permitir, não é, esse tipo de coisa. E a palavra de Deus, ela nos dá receita, não é? Ela nos dá subsídio, ela nos dá um amparo para que nós possamos nos livrar disso. Ok, gente? Então essa é a nossa proposta com esses vídeos que nós vamos gravar. Vídeos aí com aproximadamente 20 a 30 minutos, para não ser tão cansativo, não é? Mas enfim, existe uma saída para essa situação. Então esses vídeos vão oferecer uma esperança. Nossas paixões, realmente elas são muito fortes, não é? Os nossos desejos sexuais muitas vezes ardem descontrolados. Mas existe uma libertação quando nós nos submetemos a Jesus Cristo. Então os vídeos, reitero, volto a dizer, né, vão mostrar o caminho da verdadeira libertação e da vitória. E a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus falando, não é? Nos mostra o caminho da verdadeira libertação e da vitória. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a derrubar as fortalezas que estão aqui, ó, na nossa imaginação. Você sabia que o grande campo de batalha do cristão é a imaginação, são os pensamentos, é aqui dentro, é o seu maior campo de batalha. E você é o seu maior inimigo, e é aqui que você vai vencer a você mesmo. Então, embora os mandamentos neotestamentários, não é, possam até parecer inatingíveis, meu Deus, eu nunca vou conseguir, não é, atender às propostas da Bíblia para a minha vida espiritual. Gente, Deus nos oferece a possibilidade de fazer o que é certo. Então as tentações, elas estão sempre ao nosso redor, não é? E essa ideia de a gente se libertar dos domínios das paixões não é um sonho vão. Então eu quero abordar muitas questões, não é, que muitas vezes, como eu disse no início do vídeo, são ignoradas por líderes espirituais. Problemas como masturbação, não é, homossexualismo, homossexualidade, como queira, atividade demoníaca, muitas vezes são tratados assim, muito superficial. E nós queremos tratar aqui com muita compaixão. Então, a Bíblia nos informa e nos pede que a gente deixe o nosso passado para trás e que a gente comece de fato a absorver as verdades da palavra de Deus. Tá certo, gente? Então nós vamos começar falando da guerra contra as nossas paixões, que são aquelas que realmente têm prejudicado a nossa vida espiritual. Uma certa vez eu vi um jovem dizendo assim: olha, eu me converti faz 6 meses, mas ninguém me passou essa informação, não é? Sobre paixão sexual, ou na verdade meus hormônios não se converteram, meus hormônios não aceitaram a Jesus. Olha, gente, quase todos nós, pelo menos em algum ponto da nossa vida, se identificou com esse jovem de apenas 18 anos. Você imagine, 18 anos, hormônios à flor da pele, né? Então veja, esse conflito aí, ele é tão antigo quanto a raça humana. A luta dos impulsos sexuais contra as restrições da consciência, não é? E os ensinamentos da Bíblia. As nossas paixões vivem dizendo assim, vai, não é? E aí a nossa consciência e os ensinamentos da Bíblia diz assim, não! Então fica esse vai, esse não. Então, de um lado, os ensinos do Novo Testamento nos advertem contra a prática da promiscuidade sexual. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, já nos dá aqui o primeiro alerta, o primeiro aconselhamento. Diz assim, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E no caso de um cristão, o que é o corpo do cristão? Não é o templo do Espírito Santo? Vocês estão vendo como uma coisa é sério? E Cristo também ensinou que todo aquele que olha para uma pessoa com lascívia, já no seu coração cometeu adultério. Mateus capítulo 5 e o versículo 28. Então, esse preceito, bem como alguns outros que Jesus estabeleceu, eles acham-se em conflito, não é?
com os fortes desejos sexuais que atormentam tantos de nós, principalmente os homens, nós homens. Por que nós homens? Porque nós somos estimulados por aquilo que a gente vê. Aquilo que o homem vê, não é? E que seja sensual, mesmo que não esteja perto, esteja longe, já mexe, não é? Com os nossos pensamentos e com nossos desejos. Então, como é que nós vamos poder obedecer os mandamentos de Deus quando nossos impulsos sexuais nos parecem tão certos, tão belos, tão justos, estão no nosso corpo, não é? E muitos homens que se dizem convertidos, impulsionados por uma tentação sexual, acabam, não é, acessando aí algum site pornográfico, mas depois que a lascívia é satisfeita, eles ficam tão desgostosos consigo mesmo que eles dizem que vão jogar o smartphone fora, vão jogar o celular fora, mas quando é no momento seguinte, eles estão acessando novamente toda aquela sorte de pornografia. Vocês percebem que é um círculo vicioso, um negócio difícil, não é verdade? Um negócio muito difícil, mas muito difícil mesmo. E aí, meus amados irmãos, como fazer então para alcançar a vitória diante de Deus? Não é? Esse é o grande dilema do erro sexual. As suas vítimas, eles ficam alternando o sentimento de êxtase e de mortificação. E como enfrentar esse conflito? Alguns simplesmente vão ceder às suas tentações sexuais, aos seus apetites sexuais, e vão usufruir de tudo aquilo que tem vontade. Eles estão escolhendo um caminho até atraente, mas ele é íngreme, não é? Ele vai potencializar a indisciplina moral, e essas pessoas, eles acabam crendo que eles vão poder perfeitamente parar quando quiserem. Só que eles vão descendo ao longo daquele declive, não é? E aí, se não houver nenhuma consequência negativa de imediato, eles vão prosseguindo, não é? Vão desenfreados. Eles vão prosseguindo, desconhecendo que lá na frente tem precipícios camuflados. A coisa é séria. Então, muitas vezes se começa lá com um objeto de pornografia, uma revista, um site pornográfico, não é? E aí, daqui a pouco já vai migrando para o excesso de carícia no namoro, ou com aquela sensação de alta sensualidade pela atração de outra pessoa que não seja o seu próprio cônjuge, no caso do casado. E aí a forma que se apresenta esse primeiro passo não tem muita importância. O fato é que ao dar o passo, essas pessoas não estão mais situando-se dentro das restrições naturais, não é? Dadas por Deus. E embora ainda não o saibam, estão invadindo o território inimigo. Seus passos já romperam o limite, não é? Permitido por Deus. E é possível que só muito tempo depois eles venham a perceber que as restrições divinas tinham por objetivo o seu próprio bem. Então, no momento, né? Porém, naquele momento lá do êxtase, não é? Do prazer da pornografia, o cenário que se avista do outro lado da colina, não é? Vamos aqui ilustrar assim, é demais atraente, não é? Essas pessoas, elas não têm tempo para ficar refletindo sobre as possíveis consequências de seus atos. Aliás, não é? Mesmo que as consequências fossem as piores possíveis, essas consequências não iriam diminuir a embriaguez daquele instante, já que as consequências se situam no futuro remoto. Vocês percebem, gente? Então, veja que essas pessoas estão num escorregadio declive, estão descendo. E nós podemos dividir em dois grupos distintos aqueles que se desviaram e caíram nesse declive escorregadio. O primeiro grupo é o daqueles que estão se sentindo muito bem, né? Eles estão satisfeitos, eles não pensam por um minuto algum, vamos dizer assim, voltar à terra firme. Estão gostando, não é, desse contexto de paixão sexual, de pornografia, estão usufruindo o máximo possível. Cristãos, ou às vezes pode não ser crente também, enfim, eles concluíram, né, que sabem mais do que Deus, e eles próprios vão traçar a rota da sua vida sem levar em conta as placas de sinalização que preferem ignorar. Eles estão acreditando, e são para mim ingênuos, né, que eles vão conseguir neutralizar as consequências das suas ações, pensam que encontraram um caminho bem melhor,
E quando se passa na cabeça deles, não é? Quando ocorre a eles uma ideia de que eles podem estar errados, eles obstinadamente se recusam a reconhecer o fato. Não, se eu estou sentindo desejo, eu tenho que fazer e acabou, não é? Então é melhor viver com aquela sensação de vazio, não é? Que eles têm, porque, gente, pessoa que vive assim, você pode ter certeza que é vida vazia, viu? Não se iludam com pessoas que têm uma atividade sexual intensa, não é? Fora dos princípios da palavra de Deus, achando que eles são felizes porque não são felizes, né? Não são felizes, não adianta. Então eles estão aí, né? Achando que não tem problema nenhum, não é? E que eles podem conduzir a embarcação deles da maneira que eles quiserem. Eles preferem amargar uma bancarrota espiritual do que reconhecer o seu erro e voltar para Deus humildemente, pedindo o seu perdão e a sua orientação moral. Tem um evangelista chamado Juan Carlos Ortiz. Ele compara o mundo a uma grande embarcação, não é? Que está lá, que é minha mãe embarcação, está só sobrando, não é, no oceano profundo. E aí, quando o capitão percebe que tem um furo no casco lá, que aconteceu alguma coisa, bateu no iceberg, igual o Titanic fez um furo no casco, que o navio está afundando, aí ele começa a gritar para os passageiros: olha, vocês que estão aí na segunda classe, pode passar para a primeira sem pagar a diferença, beba uísque à vontade, é tudo de graça, se quiser bagunçar, pode bagunçar à vontade, não é? E os passageiros vão ficar impressionados com a largueza de mente do seu capitão. E por que não vão seguir as suas orientações, as suas sugestões, não é? Vamos bagunçar, vamos beber uísque, vamos subir para a primeira classe, não é? A gente tem liberdade de fazer tudo que a gente quiser, não é? Vamos satisfazer nossos desejos. Afinal de contas, para um navio que está naufragando, tudo é permitido. Vocês perceberam a minha ilustração? A ilustração, na verdade, do escritor? Então, muitos hoje estão se satisfazendo sexualmente sem querer reconhecer que o seu navio está afundando. A obsessão única pelos prazeres de há muito amorteceu a percepção espiritual dessas pessoas. E como os genros de Ló, né? Eles estão ouvindo as advertências com desprezo e ainda fica dando risada. Você vai ver isso lá em Gênesis, capítulo 19 e o versículo 14, quando os anjos foram retirar Ló e a sua família da sua casa, porque Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas iam ser destruídas. E o anjo disse, né, escapa-te por tua vida, não olhe para trás. E os dois genros de Ló, namorado das suas filhas, fizeram gracejos, deram risada e acharam engraçado e acabaram perecendo, né, naquela cidade. Então, a verdade é que o navio dessas pessoas está mesmo submergindo. E será que elas vão conseguir escapar se continuarem? Não vão conseguir. O próprio Deus vai escrever os últimos capítulos da vida delas. O julgamento que aguarda é inevitável. O segundo grupo, eu falei do primeiro, é constituído daqueles que se desviaram, caindo numa areia movediça moral, vamos dizer assim. Eles gostariam de voltar a gozar do perdão, da libertação que Deus pode conceder a eles. Eles caíram, tornaram-se impuros, não é? A sua consciência está constantemente relembrando a sua condição de desobediência. Fraquejaram por um momento, cederam aos apelos da carne. Não é? Quem sabe um homem que seduziu a esposa de um amigo, por exemplo. Quem sabe um rapaz que foi levado ao homossexualismo por um outro amigo. Quem sabe uma linda jovem de 14, 16 anos, né, que é obrigada a confessar para os pais que está grávida. Quem sabe uma jovem senhora que, passados anos, ainda está martelando no seu coração, na sua mente, aquele aborto que ela praticou lá atrás. Todas essas pessoas que pertencem a esse segundo grupo têm em comum um anseio, a vontade de recomeçar. Gostaria de deixar o seu passado para trás. Eles estão desejando ardentemente que tivessem dado ouvidos a Deus, não é? Ao invés de confiar nas suas próprias opiniões. E eles até tentaram se levantar, se colocar de pé. E Deus sabe como essas pessoas tentaram. Mas elas acabaram desistindo de novo, outras vezes. Então, muitas dessas pessoas estão próximas, perto, não é, de desistir da luta. E essas pessoas precisam de quê, gente? Ser estimuladas. Elas precisam se convencer de que podem ser libertas dessa condição. Não é? Existe sim solução em Deus, existe sim solução na palavra de Deus. Eu acredito na palavra, por isso que eu prego a palavra, porque eu acredito na palavra.
A palavra de Deus, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que ela é viva e eficaz, não é? Mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, ela pode libertar, ok? Então, essas pessoas desse segundo grupo, elas muitas vezes acham que as consequências daquilo que elas cometeram nunca pode ser modificada, mas elas podem mudar. As consequências não, mas as pessoas, a pessoa em si pode mudar. Aliás, eu até prefiro dizer que Deus pode mudá-las. Então o primeiro passo, gente, é obedecer aos sinais de advertência, ok? Outros atendem à orientação das Escrituras. Tem outro grupo também, que eles até atendem às orientações da palavra de Deus. Eles têm intenção de viver dentro dos limites que foram estabelecidos pelo Senhor. Eles não cometem adultério, eles não assistem a filmes pornográficos, eles não acessam sites pornográficos, não é? Eles procuram estar sempre pautados pela verdade, não vai fazer gracejo com sexo alheio, com sexo oposto, não é? Felizmente, essas pessoas não têm que suportar a vergonha, não é? A sensação de culpa que vem associadas com o pecado sexual. E se ainda não sabem disso, algum dia vão descobrir que escolheram o melhor caminho possível. Só que entre esse terceiro grupo de pessoas que estão andando certinha, corretamente, obedecendo a palavra, obedecendo a Deus, não é? Existe dentro desse grupo alguns que às vezes se sentem frustrados, se sentem traídos, não é? Eles se sentem como aquele irmão mais velho do filho pródigo que ficou em casa e ajudou o pai a cuidar da fazenda. Eles estão, às vezes, até invejando a geração mais jovem, que experimentaram os prazeres da promiscuidade sexual. Eles ficam curiosos em saber como é que esse negócio aí, em alguns momentos, eles até, penso eu, que eles gostariam de mandar as favas, todas as suas precauções e experimentar um pouquinho desse negócio, nem que fosse por 5 minutos. Se eles pudessem dar uma escapada, até um outro bairro, uma outra cidade, para poder se encontrar com alguém, ter um relacionamento rápido, não é? Ou então, quem sabe, consumir algum tipo de coisa imoral, eles talvez o fizessem. Talvez até pensem que a igreja ou Deus esteja sendo injusto com eles. Eles foram privados de alguma das alegrias da vida, muitos deles estão pensando assim. Mas por enquanto, essas pessoas estão permanecendo aí dentro dos limites de uma conduta moral aceitável. Talvez, devido aos medos, aos temores, às notícias ruins que eles estão percebendo aí nos noticiários de pessoas que se envolveram com as paixões sexuais e acabaram até perdendo a vida. Mas eu imagino essas pessoas se colocando na ponta dos pés, e olhando para o outro lado do muro, querendo satisfazer a sua curiosidade, imaginando como seriam as coisas do lado de lá. Elas ainda, gente, essas pessoas não aprenderam que Deus não traiu a elas, que elas não precisam invejar o ímpio. E o que é mais importante, elas podem satisfazer-se plenamente dentro dos limites traçados, que nós vamos falar mais pra frente depois quais são os limites traçados. Para aqueles que são solteiros, isso implica em abstinência sexual, não podem ter relacionamento sexual. Por quê? Porque são solteiros. A eles será negado o prazer da comunhão íntima e do amor sexual. Mas eles verão que até mesmo isso, embora possa ser penoso, embora uma luta constante, uma luta diária, é melhor que as alternativas existentes, que são grosseiramente supervalorizadas, porque essas alternativas muitas vezes trazem traumas terríveis. E aqueles que são casados, como eu, por exemplo, nós devemos aprender essa mesma lição. Por quê? Gente, a atração sexual, ela ocorre com todas as pessoas. Não importa se é solteiro, não importa se é casado. Ah, mas é casado, tem uma mulher, a mulher tem um marido. Não importa, a atração sexual, a tentação sexual, ela vem para todas as pessoas. O casamento não é uma garantia, de que os desejos sexuais vão ser plenamente satisfeitos. Não, senhores, Principalmente se a pessoa não está pautada pela palavra de Deus e ela permite que as suas paixões, o sentimento de pornografia aflore, aflore na sua vida, ok? Isso é importante dizer também, Então veja que nós temos aí muitas vezes teses, de castidade para os solteiros,
E nós até aceitamos essas teses, porque elas são bíblicas, né? Da fidelidade conjugal para os casados, mas isso o mundo não aceita, né? O mundo não aceita isso. Então, isso é importante dizer. Mas nós temos ainda um quarto grupo. Sim, um quarto grupo, não é? Talvez um número maior do que pensamos, que eles estão levando uma vida pura, eles estão satisfeitos, eles sofrem tentações, naturalmente, porque são de carne e osso. Como diz a linguagem, ninguém tem sangue de barata, e tem tentações, inclusive, fortíssimas, mas estão certos de que Deus deseja o melhor para eles. Eles decidiram seguir a Deus obedientemente, não ficam ansiando prazeres que lhes são vedados. Para essas pessoas, basta a satisfação de andar com Deus, ter uma consciência pura, o que já é recompensa suficiente para a sua obediência. E também aos que levaram um escorregão no passado, mas aceitaram o perdão de Deus. Gente, Paulo ele escreveu um negócio muito forte em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Está escrito assim, olha: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os adúlteros. Não, vou começar de novo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Isso aqui é muito forte, gente. É muito forte. E inclusive ele vai dizer: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui está a prova de que Deus pode libertar o homem de qualquer tipo de erro sexual. Os vícios adquiridos no passado, eles podem ser superados em seu lugar, bons hábitos podem ser cultivados. Porque, gente, se assim não fosse, então a gente tem que questionar a palavra de Deus e o poder de Deus, não é? Mas a verdade é que milhares e milhares de pessoas já foram libertas do domínio de suas paixões. Agora, a intensidade da batalha, essa guerra, ela nunca vai diminuir, tá? Nunca diminui. A tentação está sempre ali, não importa quanto tempo já estejamos andando com Deus. E a Bíblia diz, inclusive, não é? Em Gálatas capítulo 5 e o versículo 24, que os que são de Cristo já crucificaram, não é? A carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Então promessas como essa vão dar para nós, vão nos fornecer o fundamento necessário para que a gente possa colocar as nossas paixões sob o controle do Espírito Santo. Amém? Gente, eu tinha muito mais para falar, mas eu estou quase com 30 minutos de vídeo. Eu quero que você continue acompanhando essa série. Nós vamos falar muita coisa. Eu fiz aqui, inclusive, não é, um esboço aqui. Nesse esboço nós vamos falar, inclusive, aí sobre, deixa eu ver aqui um pedacinho de papel, né? As consequências de um pecado sexual, ok? Sobre masturbação, sobre homossexualidade, passos em direção à libertação, como é que Cristo pode nos transformar, como é que a gente pode controlar os nossos pensamentos, como é que a gente pode resistir às estratégias de Satanás. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, não é? Talvez você faça parte de algum desses grupos. O grupo que está sofrendo com a tentação sexual, aquele grupo que pecou uma vez, se libertou, mas carrega uma culpa do passado, ou daquele grupo que não tem inclinação para essas coisas, mas é tentado também. Enfim, se você pode ser abençoado, abençoe também outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, ok? Dê o seu joinha, coloca lá nos comentários um glória a Deus, um amém, comente alguma coisa, não é? Você vai nos ajudar a manter essa plataforma sempre, não é, sendo canal de bênção numa internet que está tão permeada por tanta coisa ruim, tá bom? Gente, um abraço a todos. Deus abençoe a sua vida e continue vendo essa série, porque com certeza vai trazer muito enlevo espiritual.